Fala pessoal, esse é mais um Papo de Especialista. Roda a vinheta. E hoje, pessoal, no Papo de Especialista, eu estou recebendo ele, que é um consultor de proteção veicular, executivo da S Group, de alta performance, um dos caras com os melhores números aqui de Fortaleza, um cara que tem muitas parcerias com lojistas e com todo tipo de comércio que consiga inserir a proteção veicular. Ele também tem sua equipe, trabalha toda uma liderança, assim também como ele é empreendedor e tem outros negócios também, trabalha com celular e com uma série de negócios. Eu estou falando dele, hein? O homem da proteção, meu amigo Rogério Torres. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Thiago. Boa tarde. Obrigado pelo convite, por estar fazendo parte do Papo de Especialista. Isso é gratificante para a gente, A gente sabe que a gente está no caminho correto, tá? E eu creio que o nosso papo aqui vai fluir bastante. Rogério, para mim é uma honra ter você aqui, meu irmão. Antes de conhecer o segmento, eu já ouvia falar em Rogério Torres. Então, você para mim de fato é uma referência, é uma pessoa que realmente eu vejo que o trabalho impacta não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas e de muitos parceiros, né? E hoje, Rogério, a gente vai falar um pouquinho da tua história para inspirar realmente a vida de outras pessoas. A ideia do Papo de Especialista, a nossa missão é que pessoas venham aqui pegar estratégias, pegar dicas e realmente conhecer histórias que motivem elas a mudar a história delas, certo? Queria iniciar, Rogério, falando um pouquinho para ti do início, realmente, de como é que foi aí a tua adolescência, como é que foi tua juventude, meu irmão. O que é que tu pode contar para a gente um pouquinho da tua vida, das tuas dificuldades, das tuas conquistas com relação à tua vida pessoal? Na hora, é um prazer. Eu vim de uma família muito humilde, De uma diarista e de motorista de ônibus, onde eles me deram o principal, a educação, para a gente poder crescer. E no decorrer da minha vida, eu passei por algum momento de dificuldade, Thiago. Tive com 10 anos, peguei uma bactéria e dos 10 anos aos 14 anos eu fiquei tratando essa bactéria. Passei por algumas cirurgias, quem conhece sabe. E isso só me motivou, a ser uma pessoa melhor, porque Deus me deu uma segunda oportunidade. Eu sempre digo isso para as pessoas. Às vezes a gente vê pessoas perfeitas reclamando, enquanto tem pessoas numa sala de UTI pedindo 1 minuto para poder respirar, 1 minuto com a sua família. Então isso foi me moldando. Passei por muita dificuldade profissional, familiar ajudando. E eu vim conhecer o segmento de proteção veicular há 9 anos atrás. Onde eu acho que a maioria começa com indicação. Eu trabalhava em uma outra empresa e fiz a minha proteção veicular do meu carro, e o rapaz, que eu agradeço até hoje, que me deu a oportunidade, perguntou se eu não queria ficar indicando. Comecei a indicar, gostei, perguntei como é que a gente poderia fazer para a gente virar um consultor. E ele disse, não, vou te dar uma oportunidade, você vai começar a vender e a gente vai dividindo a adesão meio a meio. E assim foi feito. E eu lembro para você que nesse período eu ainda estava fazendo tratamento ainda, De 14 anos, eu já estava com 32 anos, eu estava fazendo algumas correções ainda da sequela que ficou do meu tratamento. Eu vendia com os ferros. Eu usava um ferro, um fixador, e teve um rapaz que disse assim, cara, se o Rogério ele consegue vender com os ferros, por que eu não posso vender? Então foi daí que eu vi que estava no caminho correto, motivando pessoas. Para você ver, a gente vai conhecendo pessoas, Deus coloca pessoas para a gente pegar conhecimento. Algumas estão na nossa caminhada, outras saíram, mas eu quero deixar meu agradecimento. E a gente foi se especializando. De 9 anos eu vim estourar com 2 anos, Eu fiz a minha própria marca, criei o Homem da Proteção, me especializei nas minhas redes sociais, que eu vi que tinha necessidade. Não é o que eu queria, não é o que eu quero ainda, Hoje eu sou muito PAP de ações de venda, formar equipe. Eu tenho um guincho bastante de parcerias, de tudo que você imaginar, barbearia, lavacar, oficina, loja de moto, de carro. Porque eu vejo
em cada obstáculo uma oportunidade. Então, se eu vejo que dá para me ganhar dinheiro, dá para mudar a vida de pessoa, a gente vai se ajudando. Rogério, eu acredito que quando a gente passa por essa experiência, né, onde a gente se vê doente, que realmente é o que impossibilita a gente de muita coisa. Porque às vezes tu tá sem dinheiro, tu tá sem oportunidade, mas tu ainda consegue se mexer. E quando tu tá doente, quando tu tá na cama de um hospital, pensando que pode acontecer o pior. Isso aconteceu comigo também, né? E eu acho que ali foi uma virada de chave para minha vida. Eu comecei a encarar as novas oportunidades como algo que talvez fosse único. Hoje eu vejo muita gente perdendo as oportunidades, como você acabou de citar, e hoje eu não perco mais nenhuma. Tudo para mim é possibilidades. Como você disse, você tem parceria com barbeiro, com chaveiro, com lojista, porque tudo você enxerga possibilidades. Então eu acho que isso muda o nosso trato com a vida, né? E eu queria saber de ti o que que tu aprendeu nesse momento de dificuldade que tu trouxe para a vida realmente, que tu disse, poxa, a vida tem que ser diferente. Então, se eu aprendi isso aqui no momento da dor, eu vou levar para toda a minha vida que impactou e mudou os teus resultados. Cara, é como eu sempre venho conversando com alguns gestores, né, que eu também venho aprendendo muito questão de gerir equipe, é que não adianta a gente pensar só em nós, né? Se Deus me deu uma oportunidade de mudar a minha vida, que hoje eu sou o principal provedor do lar, da minha família, então eu quero levar isso além, mudar a vida de pessoas. Por quê? Porque eu sei que é um segmento que aqui você pode prosperar, você pode realizar sonhos, não só o seu sonho, mas o sonho da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Porque, cara, é tão gratificante, Thiago. Hoje o meu filho ele estuda num dos meus colégios, de onde a gente mora. Eu não imaginava isso, né? Então, às vezes, a gente pede coisa a Deus que ele nos surpreende até porque a gente não imaginava. Então, hoje, a gente vem mudando. Eu sei que tem muita gente que me segue, que a gente motiva muitas pessoas, como também, às vezes, levanta inveja de outras pessoas, mas a gente sempre vem pensando pelo lado bom. É mudar e ajudar. Isso é a minha prioridade hoje. Tentar mudar a vida de pessoas. Como? Treinando, abrindo a mente, formando a equipe, falando quais é as coisas boas e as coisas ruins. E de um segmento que está muito ativo no segmento de produção veicular, pelo que vem acontecendo. É a ideia de ver a vida como uma missão, né, Como uma Rogério? missão. Realmente de ajudar pessoas e impactar em vidas. E, meu irmão, me conta aí como foi o momento dessa virada de chave. Porque você me contou que foi fazer lá a tua produção veicular, o teu amigo te ofereceu a oportunidade. Eu tenho certeza que naquele momento talvez você não tenha visto com toda essa proporção, essa oportunidade, mas qual foi o momento que tu olhou e os olhos brilhou e tu disse, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou construir carreira na produção veicular. Tiago, como eu te falei, eu estava lá como se fosse uma segunda opção, né? Trabalhava de carteira assinada em uma certa empresa, na parte comercial também, mas nada a ver em questão de proteção veicular. E como eu me afastei, quando eu voltei para a empresa, eu perdi o roteiro, porque passei 2 anos afastado, me tratando. Aí eu vi, né? Chegamos a um acordo, a empresa, foi feito o desligamento. E eu já havia visto pessoas que trabalhavam nesse segmento mudando vida. Eu disse, não, então é aqui. Eu já trabalho na parte comercial, então já não era amarrado em questão de salário fixo. Então não, então é aqui, porque teve semanas que eu fiz o que eu recebi no mês de adesão. Entendendo? Então não, então aqui que eu vou começar. Isso eu dividindo ainda meio a meio. Tá? Conheci a S Group, né? Conheci o presidente. E ele disse, não, aqui a gente dá o poder para todo mundo. Aqui você vai começar a ganhar a sua adesão 100% é sua. Então, de 50% a 100%, cara, eu disse, não, aí startou. Não, então é aqui que eu vou começar a investir o meu tempo e me qualificar mais no mercado. É aqui que eu vou trabalhar volume, né? Isso, volume. Eu sempre costumo dizer, Rogério, que às vezes o pessoal fica aqui e fica com medo realmente desse modelo de negócio, onde você ganha pelo que você produz. Culturalmente, a gente aprendeu, a gente que tem mais de 30 anos, né, que eu estou falando, a nossa família cresceu dizendo para a gente, ó, tu precisa estudar,
para tu ter um salário fixo, para tu ter uma estabilidade, ou tu tem que fazer um concurso. E aí, quando falavam para a gente de ganhar pelo que a gente produz, às vezes a gente não tinha esse start, a gente acabava ficando com medo. E o medo, ele trava muito as pessoas. Claro. Já essa nova geração, eu vejo que esse pessoal vem com uma visão diferente. Eles vêm realmente com a ideia de ganhar pelo que eles produzem. Eu não sei se pelo fato da internet, né, tá inserida ali dentro do ambiente deles, e eles têm acesso à informação muito rápida, eles já vêm dessa forma. E eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que isso vai impactar o mercado não só da proteção veicular, mas todos os tipos de mercado. E outro, né, Thiago? Quando a gente começou, a gente não tinha esse cronograma, né? A gente não tinha um início, meio e fim. Isso aí é para aproveitar em sinal, levar sol, chuva. Hoje não. Hoje você entra nesse grupo. Hoje você entra, você... É como a gente vem falando, esse grupo está se tornando uma universidade, né? O consultor ele já entra no início, meio e fim, já sabe o que é que vai vender. Entendendo? Então, isso é muito gratificante. Claro que teve que passar por alguns suporte, né, de pessoas para poder agregar. Então, isso vale a pena a gente investir nesse segmento. Foram processos, né, Rogério? Eu sempre digo para a galera que a gente, quando eu entrei, que você já é mais antigo do que eu, dentro do segmento, né? Mas a gente ainda estava meio ali que capinando o negócio, né? A gente ia testando para ver o que dava certo. É como você falou. Eu iniciei aqui como indicador, dividindo uma adesão. Hoje, isso já nem existe mais dentro do mercado, esse lance de dividir adesão. Mas naquela época a gente dividia e ainda achava que estava ganhando muito bem. E realmente era muito bom, porque tem uma alta demanda, a gente sabe que a produção veicular ela tem uma demanda acelerada, então a gente conseguia ganhar em volume, né? E eu acho que esse lance da gente ver o volume realmente é o que starta o profissional. Eu lembro que eu startei aqui no dia que eu fiz 3 adesão, numa manhã. Eu disse, eita, se numa manhã eu ganhei o que eu poderia ganhar em um mês, trabalhando de carteira assinada, homem, eu não saio daqui mais nunca, né? E aí o trabalho começou a partir dali, da gente correr para esse volume. Você é um cara muito experiente, Rogério, inclusive conhecedor de algumas outras instituições, né? Pelo tempo que você já tem no mercado e com tudo que o seu trabalho vem acrescentando na vida das pessoas. E eu queria te perguntar hoje, dentro da S Group, qual é os diferenciais que tu vê realmente da S Group dentro do mercado? Porque, como eu estou dizendo, você conheceu outras, mas a S Group te parou, te fixou aqui, né? É verdade. Então, eu acredito que tenha um diferencial que te prendeu aqui, que realmente fez você olhar para esse grupo com outros olhos. O que é que você falaria hoje da esse grupo, do trabalho que esse grupo vem fazendo dentro do segmento de produção veicular? Para muitas pessoas, eles veem, a gente fica mal visto, Thiago, quando você vai experimentar novos ares, né? E para mim é diferente. Para mim é onde eu vejo, onde tem realmente a lealdade, o compromisso, né? Não só como agente, como profissional, mas como os associados. Então eu tive essa liberdade, voltei e vi que realmente hoje, no segmento de proteção veicular, esse grupo está além. Em questão de bonificação, de recorrência, de indenizações. Fora a nossa tratativa que a gente tem acesso à nosso presidente. Então, a gente não é travado, né? A gente é tratado não só como números. Isso foi um dos princípios que fez eu retornar, né, para esse grupo. E fora que, se você for ver de estrutura hoje, uma empresa que cresceu no Nordeste, que está expandindo todo o Nordeste, depois Sul, Sudeste, as demais vêm de lá para cá, a gente está indo daqui para lá, né? Então isso é um diferencial que eu digo para você que está querendo ingressar no segmento de produção veicular, procure realmente uma instituição séria e vem para melhor. É isso aí, eu acho que um dos grandes diferenciais desse grupo de fato é esse: estrutura, credibilidade e atendimento humanizado. Aqui a gente consegue trabalhar de forma mais humana, né? A gente conhece os processos, a gente sempre está ali próximo. Lembrando, viu, pessoal, que a S Group é uma das patrocinadoras oficiais do Papo de Especialista. Trabalhamos aí tanto com a sede Maracanaú quanto com a sede Fortaleza. Então, se você quer proteger o teu veículo com uma instituição que tem credibilidade,
que realmente tem uma boa estrutura, eu oriento a vocês a procurarem a ES Group Proteção Autos, certo? Lá você vai encontrar proteção para carro, para moto, para caminhão, para veículos elétricos e uma proteção completa contra roubo, furto, colisão, proteção para terceiros e uma série de benefícios. Então, se você está com o teu veículo desprotegido, não perde tempo não, hein? Procura um dos profissionais da ES Group e já protege o teu veículo o mais rápido possível. Rogério, voltando aqui para a nossa conversa, né? Realmente foi algo que me deixou muito feliz de ver o seu trabalho reverberando em todo o âmbito da proteção veicular, porque independente de onde você estivesse, você era o homem da proteção e você tem muita credibilidade, faz um trabalho muito forte de parcerias, né? E aí eu queria entender um pouquinho desse trabalho com as parcerias, Rogério, a gente vê dentro da proteção veicular algumas formas de trabalho, onde alguns exploram mais a adesão, fazer novos associados. Já tem outros que exploram mais as parcerias e já tem outros que exploram mais a equipe, a liderança de equipe. Tem uns que exploram tudo isso, né? Mas sempre é mais forte em alguma coisa. E você é muito forte em parceria. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente de como é esse teu trabalho com tuas parcerias. Na hora, Thiago. Cara, quando um consultor ele colocar na cabeça dele que ele consegue ir longe sozinho, mas se ele tiver equipe, parcerias e um agregado em geral, ele vai além. Quando eu percebi isso, que para mim ir além, Thiago, eu precisava de pessoas. Então eu comecei nesse guincho de parcerias. E às vezes tem consultor que vai querer procurar uma parceria que só quer venha, entendendo? Uma via de mão dupla. Se você quer rir, você tem que fazer sorrir. Então eu vejo muitas vezes, às vezes eu vou até fazer parceria, eu consigo, né, tomar de outras proteções veicular por essa falta. Os caras ficam muito perdidos, entendendo? O cara não cria um vínculo, só vai lá só para fechar, botou a adesão no bolso, o número vai embora. Às vezes o associado até procura a loja de moto, de carro, a parceria, enfim, para poder um suporte, porque o consultor não atende mais ele. Então isso faz a diferença, né? Eu sou bem ativo nisso. Hoje, graças a Deus, no lugar de eu ir atrás de parceria, as parcerias estão me buscando, né? Não só aqui no Nordeste, mas em outras parcerias também em outros estados, que eu também já tenho já. Isso é gratificante para a gente como profissional. A gente sabe que a gente está no caminho correto, né? Se estão procurando é porque a gente sabe que a gente virou referência. E fora também que hoje, graças a Deus, a gente está virando referência em proteção de carro utilitário, carro 4x4, né? Hoje eu me especializei, eu vi a necessidade desse público. A gente também está numa parceria também com a S-Group Sobral, um trabalho bastante ativo, eu e o Carlos Henrique. Geri, que é o meu guincho de carro 4x4, ele também está com uma parceria bacana lá, um trabalho, não vou dizer para você que é fácil, porque foi muitas promessas que não foi cumprido lá, e a gente tem que trabalhar, moldar e ver que realmente está lá para somar. E eu digo para você que tem experiência ou não tem experiência, se você quer ir além nesse segmento de proteção veicular, você tem que ter equipe, parceiro e etc. A gente sempre que vai falar de crescimento, Rogério, a gente tem que lembrar do que é que realmente faz a gente criar proporções maiores, né? Muitas pessoas veem isso com relação à equipe, para ele não ficar limitado, porque o Thiago o Rogério só um, se limita. Agora, quando você trabalha parcerias ou você trabalha realmente consultores para eles virarem alta performance, é outra pegada. O rendimento do Rogério, por mais que o Rogério trabalhe muito e ele consiga fazer ali 100 filiações no mês, ele vai ser limitado àquelas 100 filiações. Já se ele tiver parceiros, cada parceiro, vamos supor, tem 10 parceiros, Thiago, cada um fazendo 10 filiações por mês, já dá 100. E o Thiago, eu peguei esse código, né? Quero até agradecer a minha esposa, porque hoje a minha esposa, ela toma de conta minhas redes sociais, do meu financeiro. Então, quando, através da gestão, né, que a gente faz parte do Maracanaú, colocou isso na nossa cabeça, que para mim poder ter um resultado mais ativo, eu teria que sair de dentro da operação.
para ela poder rodar sozinho e ver de longe o que é que realmente está acontecendo. Depois que eu saí, que eu consegui tirar essa demanda em cima em cima de mim, eu consegui fazer mais parcerias ainda, eu consegui formar mais equipe, consegui dar mais atenções aos meus consultores, porque às vezes tu tá na adrenalina ali, é o cliente pedindo reboque, é o cliente reclamando de boleto, aí você não consegue dar um suporte para a sua equipe porque você tá sufocado de tarefas. Quando eu aprendi isso, que eu preciso de pessoas para gerir meu negócio, melhorou bastante, viu? Isso é uma visão que nem todo mundo tem, né, Rogério? Eu sou bem conhecido, até o Renan falou mais cedo, a respeito da questão do número, de entender de número. Tem hora que a gente tem que sair de onde a gente está e vir para cima para poder ver todo o processo. Porque às vezes a gente está ali envolvido com o processo da afiliação, 20 associados ligando por dia para tu ir fazer vistoria, para tu fechar contrato, né? É um parceiro ligando e às vezes tu não para ver onde é que está o resultado de verdade. E quando você vai realmente para cima aqui, que tu vai para a gestão e tu começa a entender como funciona todo o processo, tu vê que dá para crescer ainda mais, né? Tu acaba perdendo esse limite. E eu tenho certeza que deve ter sido isso que talvez sua esposa tenha abrido seus olhos para esse novo modal de trabalho. Tenho acompanhado seu trabalho também lá em Sobral, junto com o Carlos Henrique. Um trabalho de realmente de início, né? Aquele trabalho que a gente chama de formiguinha, aonde não existe mercado ainda da esse grupo lá, já existem algumas proteções, mas também sem muitas filiações ainda, né? E aí vocês iniciam esse trabalho lá. E eu queria saber de ti, qual é a dificuldade do inicial, né? Eu já iniciei alguns trabalhos em alguns cantos e eu sei qual é essa dificuldade, mas eu queria dividir um pouco isso com o público para eles entenderem qual é a dificuldade de um trabalho no início, que não é a mesma coisa de tu aqui. Aqui em Fortaleza tu já fecha 100 filiações, às vezes sem precisar nem ir lá, porque já são pessoas te indicando. Mas quando tu vai para o interior, que nem Sobral, que tu vê um grande potencial, mas ainda não tem esse número de adesão. Como é que tu vê esse trabalho de início, mesmo? É como você acabou de falar, né? A nossa missão, né, junto com a Regional Maracanaú, é bem amplo. Os nossos primeiros meses é fortalecer a marca da instituição. Fechar parcerias, treinar a equipe e não só ficar ligado a Sobral, e sim a toda a região que mantém o maciço de Sobral. Por quê? Por que o trabalho é difícil? Porque as pessoas, Thiago, estão acostumadas a querer o resultado para ontem. E não é assim. Você tem que plantar para colher. E todo começo é difícil. Eu me lembro, há 9 anos atrás, que em 6 meses eu não tinha fechado 50 contratos. Eu disse, pô, mas daqui não dá para mim não, pô. Mas em 6 meses, aí já começou a vir um resultado. Indicação de Beltrano, de fulano. Aí comecei a ver, não, então realmente o negócio aqui vai além, mas eu tive que plantar. Então, às vezes, o que é que acontece? Tem muito consultor que vê o Thiago, mas não vê a história dele. Já quer entrar agora no segmento de proteção veicular e já quer ter o nosso resultado. Não é assim. Às vezes as pessoas pensam que a gente caiu de paraquedas aqui. Não, mas a gente tem toda uma história. E a gente tem muito cuidado também, porque foi algumas pessoas e quando você promete algo que você não consegue cumprir, você acaba desmotivando aquela região, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, tanto meu como o Carlos Henrique, é realmente ele saber que eles têm agora gestores para investir tempo, né, que é o principal, e a forma de faturamento deles também. E passar essa segurança talvez seja a parte mais difícil, né? Mais difícil. Tu chegar lá e entender que já tem um trabalho, às vezes, descredibilizado de certa forma, por não ter conseguido manter o que prometeram, muitas vezes. E às vezes você chega lá com uma proposta clara e honesta para eles e eles às vezes acabam nem acreditando pelo fato do que já se passou. Né? Eu vejo vocês fazendo um trabalho forte lá com a cooperativa de Jericoacoara, por exemplo, que é uma cooperativa que já foi muito visada por muita gente dentro da produção veicular, mas já conversei com algumas pessoas de lá e pelo que eu entendi, muitas prometeram e não conseguiram cumprir. E aí vocês estão chegando lá com uma proposta real, né? E eu espero que tudo dê certo, que realmente consiga fechar e que eles consigam aderir
e pegar essa segurança que vocês estão levando para ele ali. Rogério, outra coisa que eu vejo que é uma marca forte do teu trabalho é a questão de tu ter desenvolvido o teu nome ao segmento, ter linkado teu nome ao segmento. Não só como Rogério Torres, mas também como o homem da proteção. Eu vejo tu fazendo um trabalho muito forte nas tuas redes sociais, né? Instagram, tem TikTok? Não. Não, então não. Pronto. Mas no Instagram eu vejo que tu trabalha muito o homem da proteção, o especialista em 4x4 e tu procura ter esses ganchos e alcançar esses nichos, né? No que tu pensou quando você foi formular essa marca do homem da proteção? Qual era o tipo de trabalho que realmente tu queria fazer, fortalecendo essa marca? Thiago, a gente copia os bons, né? Teve algumas pessoas do segmento de proteção veicular que a gente viu que criou um nome e viu que o trabalho realmente ficou mais fortificado. Então eu disse, não, então eu vou criar o meu também, vou criar a minha imagem. E graças a Deus eu pesquisei, não tinha um da proteção e consegui criar, né, fazer essa figura, porque às vezes tem muita gente que vem através, né, de indicações, através do nosso próprio Instagram, que ele não sabe qual é a proteção que eu trabalho. Entendendo? Então, não, o homem da proteção. Então, eu criei essa imagem já para colocar, não, ele é um homem da proteção. Então, eu sei que alguma coisa de proteção veicular ele vai me dar. Uhum. Então, foi bacana. Muito, às vezes, no começo, as pessoas riam bastante, né? Não entendia onde eu queria chegar e onde eu quero chegar. Então, hoje, o homem da proteção, posso dizer para você que ele deve estar entre os 10 melhores do Nordeste de proteção veicular, conhecido. E isso me ajudou bastante em reconhecimento e retorno de novos associados. Uhum. Eu tive que fazer essa mudança. Por quê? Porque Rogério da Proteção era um nome comum. Então, eu queria uma marca que pudesse, quando o cara pensar em proteção veicular, ou então pensar em tentar fazer uma seguradora, um seguro, alguma coisa, não, vou no nome da proteção. Então, isso, graças a Deus, a gente conseguiu deixar junto com as nossas parcerias e hoje a gente está bem conhecido no mercado de Fortaleza. Acabou virando marketing, né? Marketing. O que eu vejo muito, Rogério, acontecer dentro da proteção veicular é que a gente tem consultores que trabalham aqui junto com a gente, né? Seja na nossa instituição ou em qualquer outra, e às vezes eles não têm a visão ainda que eles são uma empresa e que toda empresa precisa do seu marketing. Muitos não querem investir nisso, porque a gente sabe que é um investimento que tem que ser feito. Nada vem de graça, nada cai do céu. Tem que existir investimento. Para existir o homem da proteção hoje, o Rogério teve que investir lá atrás. E às vezes os consultores, que às vezes até já têm alta performance, eles não pegam esse entendimento de trabalho, de ter um processo de marketing dentro do seu trabalho, né? Inclusive, pessoal, pensando nisso, certo? Vou falar agora de um dos nossos patrocinadores, que é a Blese de Soluções Comerciais, que é uma empresa voltada não só para proteção veicular, mas para qualquer tipo de segmento. Ela é voltada no alavancamento de resultados. É isso mesmo, você alavancar o seu resultado através da sua marca. Lá eles criam tua logo, eles criam um boneco se você quiser, eles criam uma marca referência se você quiser, eles têm videomaker, eles têm design gráfico, eles têm social media. Então, meu amigo, se você acha que sua marca não está bem posicionada ou quer posicionar ela ainda melhor, procurar a Blase de Soluções Comerciais, que com certeza eles vão ter lá um bom pacote para vocês, com um preço acessível, que vocês vão conseguir trabalhar a marca de vocês, beleza? Rogério, voltando aqui para ti. Eu sei que você não tem só a proteção veicular como válvula financeira. Isso. Eu sei que você é um empreendedor, é um cara que realmente já está em outros segmentos e já com resultado também, né? Não por entender que a proteção veicular não dá, não é isso, mas por entender que ainda existe possibilidade de crescimento. Eu queria saber de ti se realmente é isso, se de fato tu vê
outros empreendimentos como algo que pode agregar, né? Pela tua visão empreendedora. O que é que tu diria para as pessoas que pensam em diversificar a sua renda? Às vezes a pessoa está focada em uma coisa e diz, não, eu não vou focar em outra, eu não faço outra, eu faço só isso. Não existe um plano B. O que é que tu pensa com relação a isso quando a gente está falando de empreendedorismo? Thiago, hoje a minha principal renda, e vai ser por muitos anos, se Deus quiser, é a proteção veicular. O homem da proteção, ele nunca vai deixar de existir, né? Mas como você falou, às vezes a gente tem que buscar os agregados. Claro que você não vai focar em tudo, porque quando você foca em tudo, você não foca em nada. Hoje o homem da proteção tem também, que faz parte do grupo do homem da proteção, o homem do case, né? Que o homem do case, ele vende aparelhos novos, seminovos, case, o que você imaginar. Então, quando eu vi essa oportunidade de poder alavancar um pouco a renda, sem tirar minha alta performance do meu segmento, eu disse, não, o negócio aqui é bom. Então, estou investindo nesse segmento, né? É um segmento promissor e espero que com o tempo a gente consiga também abrir outras lojas, colocar pessoas para trabalhar para a gente, como eu venho falando para você, mas hoje a minha principal renda mesmo, principal compromisso hoje é proteção veicular, até porque hoje, Thiago, tudo que eu tenho foi através de proteção veicular. Que top, meu irmão. Né? Eu não vou também ser ingrato e dizer de não agradecer, porque passou pessoas boas, passou pessoas ruins, mas isso me ensinou a ser o profissional que eu sou hoje, porque uma coisa eu aprendi em proteção veicular, se você leva pro lado pessoal todas as pessoas que faltam lealdade com você, que fecha hoje com você, amanhã tá com outra pessoa, amanhã fecha com outra empresa, você se desmotiva. Então eu dou um conselho para você que está no segmento de proteção veicular e quer abrir outras válvulas de escape com clareza, com educação financeira, mas nunca deixando a sua principal renda, que às vezes não é nem sua proteção veicular, né? É outro segmento também. Então é isso aí, né? Eu acredito que tudo faz parte de um grande processo, né, Rogério? Quando a gente é empreendedor, aí a gente vai buscar algumas informações sobre empreendedorismo. Por exemplo, nos meus negócios, eu sempre trago o quadrante fluxo de dinheiro. Não sei se você já ouviu falar, do Robert Kiyosaki, onde ele mostra ali todo o processo do dinheiro, que a pessoa geralmente inicia como empregado, e aquilo não é uma coisa ruim, só não pode ser aquilo o resto da vida. Uma hora ele tem que virar autônomo, depois ele vira um dono de negócio, depois ele vira um investidor, né? Então ele mostra esse fluxo e esse cronograma de trabalho. E eu procuro seguir. Hoje a gente, como donos de negócio, que a gente estaria enquadrado dentro do fluxo, que é onde a gente já tem os negócios que não dependem exclusivamente da gente para funcionar, e a gente ganha uma parte daquele negócio que já é de fato uma posição privilegiada, né, que a gente está, realmente foi de um processo que teve um início. Um dia tu foi empregado, depois tu virou autônomo, para depois tu chegar a ser dono de negócio. Então, eu respeito muito esse processo e admiro quem passa por esse processo, como você está passando e como você está alcançando, obtendo algumas conquistas, como você disse no início, que nem imaginava. Deus lhe surpreendendo positivamente dentro dos seus resultados, mas num trabalho que você fez. É um trabalho que você plantou lá atrás para poder estar colhendo hoje, né? Como é que tu enxerga todo esse processo da tua vida financeira, profissional, Rogério? Como é que tu enxerga a trajetória do Rogério dentro do profissional Rogério Torres e das conquistas que ele teve? Tu quer falar um pouco dessas conquistas? O que tu conseguiu obter dentro da proteção veicular e de outros negócios que você também fez aí ao longo da vida, meu? Thiago, graças a Deus, quando a gente passa o filme olhando onde a gente estava, onde a gente está, que a gente ainda quer chegar onde a gente nem imagina, né? Eu só tenho gratidão, primeiramente a Deus, por tudo, né? Por tudo que vem acontecendo na minha vida, por pessoas que vão entrando, por pessoas que vão ajudando, agregando. Então, eu realizei muitos sonhos, não só meu, mas também da minha família, né? Hoje, eu acho que se as pessoas colocassem isso em pauta, que primeiramente Deus, depois a família, e o que a gente puder fazer por fora a gente faz, eu acho que você iria mais além. Então, eu consegui realizar
bastante sonhos, comprar terreno em condomínios de luxo, graças a Deus. Para quem eu falo para as pessoas mais próximas, né? Estão sabendo agora. Então, isso é gratificante para mim, é um sonho que eu tenho, né? Fora carro, moto, que a gente hoje não é um sonho, é uma forma de a gente trabalhar. Necessidade, uma né, necessidade, né, emergente. Então, o que é que acontece? E não tem mais nada gratificante, Thiago, do que a gente poder realizar sonhos de pessoas que moram com a gente, né? Hoje, como eu falei para você, meu filho estudou no melhores colégios, eu consigo dar uma vida digna para meu pai e para minha mãe. Isso aí, pro resto da vida deles, eu vou conseguir bancar isso. Poder ajudar meu irmão, minha irmã, a minha esposa, minha sobrinha. Então, isso para mim são meus maiores ganhos. Não é só bem materiais, e sim a gente poder transformar a vida dos nossos familiares. Sem dúvida, viu, Rogério? Rogério, quero lhe agradecer pela sua participação aqui no Papo de Especialista. Dizer para você, meu irmão, que eu sou um admirador do seu trabalho e também um admirador da sua história. Eu já conhecia uma parte dela, hoje eu conheci um pouco mais, né? Tenho certeza que o espectador, a pessoa que está aí do outro lado da câmera também, se surpreendeu com tudo que você viveu e que a sua história vai agregar na vida de outras pessoas. A sua experiência, não só na produção veicular, mas a sua experiência de vida, ela agrega na vida das pessoas. Então, meu irmão, quero lhe agradecer muito, certo? De você estar aqui participando com a gente desse papo de especialista. Para a gente encerrar, Rogério, qual seria o recado que você daria para o nosso espectador que está aí do outro lado da câmera, certo? A respeito do que pode vir ainda com a proteção veicular. Aquela pessoa que está entrando agora no segmento, que ainda não entende como é que funciona, que ainda não tem o resultado que a gente tem, se tu pudesse dar um conselho para ela, qual conselho seria esse, meu irmão, para a gente encerrar o quadro? Tiago, eu quero até agradecer também, né, pela oportunidade de estar fazendo parte desse programa. Isso aqui vem incentivando muitas pessoas, já vejo pessoas, quem será o próximo, né? Então isso já vem modificando bastante. Tem pessoas que já vêm trabalhando para ser chamado, isso é gratificante. O que você vem fazendo hoje no mercado de produção veicular, eu acho que no Nordeste não tinha ainda. Que bom, meu. Então isso para a gente poder pegar esses portfólios e essa gestão de vocês, isso é gratificante para mim, que a gente, se eu fosse o consultor, ele colocar na cabeça dele que ele sabe tudo, ele não vai chegar longe. Verdade. Então a gente tem que saber agregar os conhecimentos das pessoas. Então eu sou muito grato à sua equipe, a equipe de Maracanaú, que me acolheu nessa volta. E um conselho que eu digo para você que está entrando no segmento de proteção veicular. O segmento de proteção veicular mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Tá? Hoje a gente está passando por um processo, já passamos por um processo, né, que por muitos anos a gente era chamado como seguro pirata e a gente conseguiu ganhar essa barreira. Então hoje a proteção veicular ela é oficialmente credenciada à SUSEP, né, o órgão de superintendência de seguro privado, tá bom? Então é um órgão que você vai vir e vai mudar a sua vida, claro, se você quiser. Então não adianta eu, o Thiago, ou qualquer outra pessoa fazer por você o que você não pode fazer por você. Então no segmento hoje é um segmento ativo. Se você for ver o mercado, né, graças a Deus, um mercado que vem tendo muito crescimento de proteções veicular, procura uma proteção séria, tá? Eu indico a esse grupo, né, que mudou a minha vida, mudou a vida do Thiago e vai mudar a sua também. Agora se especialize, tá? Não só espere pela primeira oportunidade. Venha, faça parte da nossa equipe, procure o homem da proteção. Hoje a gente é especialista em carro 4x4, caminhão, carros elétricos também. Então vem fazer parte da melhor e da maior. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo de Especialista. Hoje com meu grande amigo Rogério Torres, o homem da proteção, hein? E vou deixar aí para vocês, ó. Não perde tempo. Já vai lá embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, compartilha os nossos episódios e não perca o Papo de Especialista. Grande abraço, hein?